Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tudo bem, e você? Melhorando de uma amidalite brava que eu peguei essa semana. Oxi! Mas confesso que eu tô entusiasmado com os mercados. Apesar da semana é volátil. Teve bastante dado essa semana, Sim. né? Eu acho que no saldo aí eles estão mais ajudando do que atrapalhando. Verdade. Nunca dá para ser tudo perfeito, né? Sempre difícil. Bom, hoje a gente vai falar justamente dos dados macroeconômicos que saíram essa semana. Lá do exterior, eles ajudaram, né? Eles fomentam uma atitude mais pró-risco por parte do investidor, ao passo que o nosso local aqui, o nosso doméstico, continua com alguns ruídos e isso está gerando algum chabu aí na linha. Então, para discutir isso, a gente recebe Laís Costa, que é nossa analista de renda fixa. Seja bem-vinda. Obrigada, Lari. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom ter você de novo, Laís. E a gente também vai falar, agora que a temporada de resultados acabou, como estão indo as empresas brasileiras. Estão indo bem, estão indo mal, tá mais ou menos. Quem tá indo bem e quem pode vir a decepcionar. E para isso a gente recebe Rui Hungria, que também é nosso analista de ações e derivativos. Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Além disso, não poderia faltar o nosso compra ou vende com Petrobras, Vale e Banco do Brasil. Só nome polêmico. Large caps. É, isso aí. Bora pro nosso tema 1, que hoje não tem jabá. Bom, essa semana a gente teve CPI, PPI, que são, respectivamente, os índices de inflação ao consumidor e ao produtor dos Estados Unidos. Vieram os dados de abril com notícias positivas, né, no saldo. Laís, o que você tem para falar sobre esses dados? O que eles significam para o processo de desinflação nos Estados Unidos? Vamos lá. O PPI, né, que é o preço ao produtor, ele veio mais forte, ele deu uma assustada, né, quando ele saiu. A variação veio bem acima da expectativa. A variação mensal veio 0,5 e a expectativa era 0,3, né? Mas o dado anterior foi revisado bastante para baixo. Então, apesar de ter dado aquele pico ali no momento que saiu o dado, acho que foi mais susto do que qualquer outra coisa, né? Quando você olha o número, não estava tão ruim. E o vilão, vamos dizer assim, que surpreendeu para cima, né, no dado, foi mais a questão de energia. A gente está vendo a energia puxando um pouco para cima, tanto no CPI quanto no PPI lá fora, né? O CPI foi o preço de gasolina, né? Mais de 2% de aumento no mês, que estressou um pouquinho ali o CPI. Mas de um modo geral, como você falou, né, Lari? Foi melhor, assim. E o CPI, que né, assim, mais importante, porque é o consumidor, né? É o que o Fed olha mais. Aí foi bem bom, porque a trajetória parece que voltou a ser convergente, né? A gente teve 3 meses mais para cima, a gente acelerou em relação ao acumulado de 12 meses, né? O ano contra ano, ele acelerou, a gente atingiu de novo 3,5% de inflação do CPI em março, e aí a gente voltou para 3,4%. Então, aparentemente, aquele bump inflation, né, que o Powell falou, era um bump de 3 meses, mas era um bump, né? Parece que a gente voltou a convergir. E foi realmente bem melhor, né? Alimentação ficou no 0 a 0, bens continua com deflação. Em energia, você teve o problema da gasolina, mas a energia para os consumidores, ela veio bem abaixo também das expectativas. Então, a gente teve, assim, bastante coisinha positiva no número, né? O core veio em linha, né? Porque quando você tira energia e alimento, que foi o que puxou para baixo, né? Você pensar em energia, essa do consumidor, sem ser a gasolina, que veio um pouco mais forte, e a comida, o núcleo veio mais em linha, né? Mas ainda assim tem coisas que foram positivas. Então, por exemplo, os aluguéis para os tenants, né? Ele veio bem abaixo, ele voltou para o nível lá de julho do ano passado. E aí entra naquela medida que o Fed gosta muito, que é o supercore, né? É o supernúcleo, né? Que é quando você também tira essa parte de aluguéis, ele também veio mais positivo. Então, ele deixou um viés melhor para o PCI, que é o dado que o Fed prefere olhar, né? Que deve sair no final do mês.
E aí a gente consegue começar a fazer conta, olha, se vierem os próximos números mais em linha ou levemente para baixo do que o mercado espera, a gente já poderia de fato ver o Fed falando em cortes no segundo semestre. O mercado coloca hoje quase 100% de chance de ser em setembro, né, o primeiro corte, e a gente acha que começa a fazer sentido mesmo, se essa inflação começar a vir para baixo. A gente poderia ter algo em torno de 2,5% de PCI ali antes dessa decisão do Fed lá na frente, e parece que esse seria um nível confortável para ele já, considerando, né, alguns dados de atividade mais fracos, considerando que o emprego também a gente já tem visto, né, alguns indicadores mostrando que realmente não está tão pujante, então já teria o conforto necessário para cortar. Eu vi um gráfico essa semana que eu achei muito interessante, que ele mostra a evolução histórica do CPI versus a evolução histórica do PCI. Né? E você muito bem comentou que hoje o CPI foi para 3,4%, mas é possível enxergar um PCI de 2,5%. Então, assim, tem uma diferença grande, né? Sim. E essa boca de jacaré abriu, né, entre o CPI e o PCI. Então, eu queria ouvir sua opinião. Primeiro, está correto isso que eu falei? E segundo, por que você acha que tem essa diferença e isso te preocupa? Não, eu não me preocupa. Os indicadores são diferentes e o PCI, o Fed, apesar do CPI ser o oficial, né, o Fed, ele segue bastante o PCI porque a composição da cesta dele, em tese, ela é melhor para você medir quanto que é a inflação média do americano. Então, ele faz mais sentido você olhar para o PCI do que para o CPI. E aí, quando você olha o núcleo, é mais fácil de você criar uma tendência mais crível, né? Uma tendência para frente do PCI do que se você olhar do CPI. Então, é por isso que, apesar do CPI ser o dado oficial, lá nos Estados Unidos o que eles olham bastante é o PCI. Perfeito. Comentário sobre o internacional? Tem um comentário bastante interessante. Hoje pela manhã, não foram poucas as casas que começaram a revisar o S&P para o final do ano. Primeiro porque os resultados foram bons, a gente até vai falar disso um pouquinho, mas e segundo porque está todo mundo nessa expectativa vamos dizer, de uma manutenção, de uma inflação mais tranquila, e que isso já começaria a bater ali no custo de capital das empresas de forma favorável, e também melhora a margem, enfim, toda aquela história. Gostei de ver casas importantes levando o S&P para mais próximo ali dos 6.000 pontos, 5.600. Eu adorei ver o comentário do Ed Yardney, que é um dos grandes caras lá de fora, assim, em termos de research. Ele, na cabeça dele, os 6.000 pontos só seriam atingidos ao final de 2025. Ele já acha que pode acontecer no final desse ano. E vai um pouco em linha com o nosso call da gestora, né? No começo do ano, uma das nossas expectativas era justamente que esse S&P pudesse bater os 6.000 pontos até o final do ano. Estamos caminhando para lá. Hoje está em? Hoje é 5.200 e alguma coisinha. Que é a máxima histórica, né? 5.317. Pronto. Laís me corrigiu. Máxima histórica. Máxima histórica. Eu não sei se hoje é máxima histórica. Tá caindo hoje? Não, tá subindo 0,17. Então, no intraday já teve um pouquinho maior, mas não sejamos tão Caxias. Muito bem. E as nossas ações, principalmente as sensíveis aos juros, né, reagiram bem a esses dados, acompanhando as bolsas americanas, né? Apesar do Ibovespa ter apanhado muito com Petrobras nos últimos dias, com todas as mudanças aí meio que inesperadas nos últimos dias, né? Semana passada, Laís, a gente falou bastante daquela decisão dividida do Copom, né? Que você até colocou talvez uma das únicas explicações técnicas possíveis, né, para essa divergência coincidente entre governistas e não governistas. E foi essa justificativa que foi usada na ata, né? De que os governistas, os diretores governistas, votaram pelo corte maior por honrar o forward guidance, e que isso tem uma importância técnica, né? Como você viu essa ata? Eu achei que a ata, usaram bem o espaço para explicar de fato o que precisava ser explicado, né? Como você falou, o que não estava claro no comunicado era
o real motivo do dissenso, né? Se foi algo técnico ou se foi algo do Forward Guidance. E eu achei que a ata explicou bem e aí eles ressaltaram que houve um consenso em relação à avaliação de que o balanço de risco piorou, né? E aí eu acho que foi importantíssimo, né? Porque, na verdade, a expectativa que criou no mercado era, olha, a gente vai voltar a ter dissenso daqui para frente, vai ser assim até a saída do presidente Campos Neto, ou talvez até mais para frente, né? A gente vai continuar tendo esse cheiro de viés político, ou, na verdade, a gente teve isso como a gente teve lá no início do ciclo também, que era entre começar com 25 e 50, a gente optou por 50, e aí nesses momentos de início e final de ciclo, é mais difícil mesmo de você ter aquele ajuste fino, né? Ter uma sensibilidade muito boa sobre tamanho, se continua, se vai ser mais rápido, mais devagar, e aí que tudo bem, né? E aí eu acho que a ata sinalizou bem que foi uma questão técnica. Eu acho que foi muito importante, além da ata, a fala do Campos Neto ontem, né? A gente está tendo um evento do Banco Central. Eu achei que foi muito importante a fala dele no início, né, na abertura do evento, que justamente houve essa unanimidade em relação à avaliação de risco. Eles pontuam alguns fatores, né, mas principalmente a elevação da inflação, da expectativa de inflação futura, o foco sendo revisado constantemente para cima. Você consegue ver isso até pelo próprio relatório pós-Copom que o Banco Central divulga, né? Ele faz essa pesquisa com os economistas antes da reunião, e aí ele solta esse resultado depois para ver justamente essas expectativas. E entre as perguntas lá, por exemplo, seu viés é de alto ou de baixo, você está mais com medo de que isso aqui seja para um lado ou para o outro. Tem algumas outras perguntas que não são tão o número simplesmente, né? Mas que mostram também o viés dos agentes de mercado e reforçou também que o mercado está vendo que essa inflação não é convergente. Ele falou que a questão da desancoragem, né? Então, assim, a avaliação que saiu de ancoragem parcial para desancoragem das expectativas foi unânime também. Ou seja, você tem uma concordância técnica em relação ao cenário. Aí, a gente teve a fala do Piketty falando que achava que era melhor preservar os 50, porque a comunicação oficial do Banco Central é através as comunicações escritas, né, são oficiais, e que ele não concorda tanto com essas falas entre uma reunião e outra mudarem muito isso. Por outro lado, na reunião que teve em Nova York, o provável novo presidente, a partir do ano que vem, o Galípolo, ele chegou até a flertar, falando, olha, eu até pensei em votar no 25, porque de fato a avaliação técnica é essa. Assim, eu acho que a questão do Brasil, do Banco Central brasileiro ser muito um board de unanimidade, acaba gerando isso, né? A gente não tem isso, por exemplo, na Inglaterra, que sempre tem voto dividido, né? Na Ásia, assim, é bem comum. E aí acaba trazendo esse desconforto maior aqui, né? Mas eu achei que a ata foi bem escrita nesse sentido, deu para esclarecer. Acho que vamos precisar ver um consenso novamente para que, de fato, o mercado compre a ideia de que não houve polarização política, não está acontecendo isso, né? Concordo. O mercado continua dividido para a próxima reunião, porque tem uma ala que estava mais dove, que migrou para mais um corte agora de 25, e tem gente que já migrou para o final do ciclo, né? Eu tendo a achar que a indicação das falas e da própria avaliação é de que tem mais espaço para mais 25, que o Banco Central entende que tem mais espaço para 25, porque se ele coloca lá que a avaliação é que piorou o cenário, mas que seria uma questão mais de ritmo e não de Selic terminal, então, se todo mundo acredita que a Selic terminal está no mesmo ponto, então entre 25 e 50 você teria mais um de 25 para você netar, né? Então, eu tendo a achar que ele ainda quer dar mais uma de 25, que ele terminaria na próxima reunião, mas completamente condicional a um externo melhor. Então, assim, esse CPI de agora foi bastante importante, mas a continuação desses dados lá fora melhores, eu acho que vão ser o que vai trigar realmente o mercado bater o martelo entre o
o 25 ou 0 na próxima. E eu acho que ficou claro na fala do Campos Neto isso também. A gente queria tirar completamente o forward guidance, então assim, não vamos sinalizar que vai ser mais 25 na próxima, porque pode acontecer igual aconteceu agora, da gente não, né, falar e não conseguir dar. Assim, eu entendo o fato de você ter escrito e não ter cumprido, vamos dizer, e isso trazer um desconforto, é óbvio. Mas eu tendo a achar que a condição retórica desde o IMF, ela foi clara, de que realmente não estavam mais confortáveis com o forward guidance. E assim, saiu imprensa, isso foi bastante debatido, o mercado chegou a colocar na curva, né? Então, se você for ver, se não fosse a questão do dissenso ali, né, governo contra não governo, vamos dizer assim, eu não acho que teria trazido esse desconforto todo, porque já estava precificado. Então, eu tava até conversando com um amigo meu, meio que assim, você promete pro seu filho que vai ter sorvete final de semana e ele gripa na sexta, cara. Você cumpre. Ótima analogia. Ou você faz o que é mais prudente para ele. Então, assim, tem pai que também tem medo, né, de não dar o sorvete e dar o sorvete. Mas, assim, eu acho que foi muito mais nessa linha, assim, sabe? E a minha avaliação pelas nossas projeções de IPCA, o que a gente está vendo de IPCA, eu realmente acho que esse ciclo, pelo menos agora, deveria acabar. Eu acho que a gente não deveria continuar cortando com essa inflação indo para cima. Eu acho que o Focus vai continuar sendo revisado para cima. A gente vai continuar com essa corda no pescoço. Está desancorado mesmo a expectativa de inflação. Inflação de 3% para nível brasileiro é muito baixa. A gente depende de série de fatores globais para trazer essa inflação de bens para baixo, a questão da própria moeda. Então, eu realmente não acho prudente a gente continuar cortando juros hoje, né? Vamos ver como é que vai ser, se vamos estar de resfriado ou não no próximo. Muito bom. Eu acho que o mercado concorda bastante com você. A volatilidade da curva ainda continua muito grande. A volatilidade do câmbio é espantosa, né? O câmbio amanhece com o real se valorizando 1%, termina o dia no 0 a 0 ou vice-versa. Então tá muito volátil, todas essas variáveis muito voláteis, no mercado bastante indeciso, bastante, vamos dizer, cego em relação ao que vai ser para frente. Então você tá com Selic terminal hoje de 10,5, que é atual. 10,5. Por hora, né? Vamos Continuaremos conversando. Muito bem. Agora vamos falar sobre as empresas. Aqui no Brasil, o prazo regulatório para as empresas divulgarem o resultado do primeiro TRI é dia 15 de maio, né? 45 dias pós a finalização do primeiro TRI. Então, aqui no Brasil já acabou. Nos Estados Unidos, o grosso já foi também, né? Mas já. Agora são aquelas empresas off-calendar, né? Que eles têm trimestres fiscais diferentes dos trimestres calendário. Perfeito. Então, uma parte das empresas está divulgando agora é porque fechou o trimestre um pouquinho depois ali de março. Faz sentido. Eu queria fazer uma pergunta para o Rui Hungria. De forma geral, né, as empresas brasileiras, você tem alguma avaliação que é possível extrair dessa temporada de resultado? As empresas estão indo bem, estão indo mal? De que forma você enxergou essa temporada? Na verdade, assim, acho muito difícil você ter uma avaliação única e cravar, assim, não, no geral foi bom, no geral foi ruim, acho que foi uma temporada, eu odeio no mercado quando se usa o termo misto, eu não gosto disso, acho que é aquela famosa em cima do muro, mas dessa vez eu ficarei em cima do muro, porque realmente foi muito misto, assim, a gente viu alguns setores que tinham uma base de comparação muito ruim no ano passado e acabaram finalmente, né, mostrando evolução. Setores que estavam com uma régua alta pioraram, setores que já vinham embicando para baixo e nesse trimestre mostraram resultados muito ruins, a gente pode dissecar cada um deles depois, mas eu fiquei com uma impressão assim, os resultados de maneira geral, tirando Petro e Vale, que tem um peso muito grande ali, né, sempre pesa muito e Petro acabou atrapalhada aí por menor produção, mas de maneira geral, tirando essas empresas gigantescas, principalmente Petro e Vale e as siderúrgicas também, que tem a questão do aço chinês, eu entendi que houve melhora, assim, eu percebi uma melhora dos resultados, mas
abaixo ou aquém do que o mercado vinha esperando. Então, acho que com essa questão da queda dos juros e você vai modelando lá, agora os juros caiu mais 0,50, mais um pouquinho, vai diminuindo ali, né, o custo do financiamento e tudo mais, dos empréstimos. Acho que o mercado também aí acreditando numa recuperação mais forte de atividade também, colocando isso nos números e, de certa forma, a gente até viu um crescimento em vários setores, né, mas abaixo do que o mercado estava esperando. E isso combinado com, acho que, questões de, primeiro, lá fora não, né? Na verdade, aqui a gente ainda está nessa questão do Banco Central, que está nessa discordância, uma questão de liquidez, parece que a liquidez deu uma secada aí nesses últimos meses, tudo isso combinado, a gente acabou vendo até alguns resultados que subiram até, mas vieram um pouco abaixo do consenso e os papéis caindo 5, 6, 7%, assim, uma reação... Verdade. Até, a meu ver, um pouco exagerada. Então, eu fiquei com essa impressão, assim, de que, de maneira geral, os resultados melhoraram, mas abaixo do que o mercado estava esperando um pouco, e esse um pouquinho abaixo do esperado, com essa combinação de liquidez, acabou gerando reações que... No final do dia até parece que foi uma temporada ruim, e não foi isso, né? Se você olhar ali a reação das empresas, vai parecer que, nossa, foi uma temporada ruim. Eu não vejo desse jeito, alguns setores realmente piores do que outros, mas entendo que positivo, mas um pouco abaixo do esperado. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que foi um trimestre em que as empresas mostraram que a operação delas, no geral, está muito mais saudável, as empresas estão menos alavancadas, elas estão mais leves. A gente tinha falado isso aqui no podcast antes, que a gente esperava isso, e isso realmente se confirmou. Então, assim, eu vi muita surpresa positiva em margens, em rentabilidade. Isso aconteceu em alguns casos que a gente tem nas nossas carteiras aqui, inclusive, e com muita cobertura de short, em alguns casos, né? Do mesmo jeito que teve queda de 7%, 8%, a gente teve altas de 12%, né? 15% em um dia, por causa o mercado está muito reativo e pouco líquido, né? Onde eu achei que teve um pouco de decepção foi no top line ali, na primeira linha do resultado, que é a receita. Eu acho que eu esperava um pick-up, uma retomada de demanda, alguma retomada, que ela acabou não acontecendo nesse primeiro tri. E, assim, a gente pode especular o porquê disso, mas um fato curioso, que por coincidência ou não, né? Na virada do ano, os bancos, eles guiavam muito para um ano de mais crescimento de carteira de crédito e menos spread. E em quase todos os casos, a gente viu uma decepção no crescimento da carteira de crédito nesse primeiro tri. Então, assim, os bancos, eles estavam pensando em acelerar a concessão. Chegou em algum momento no trimestre, e essa foi a justificativa da maioria, né? O ambiente de risco não nos permite acelerar tanto ainda, mas a gente quer acelerar ao longo do ano. Então, assim... talvez seja coincidência, talvez não, mas eu acho difícil ter relação, né? Ainda mais quando você soma discurso de Bradesco, Santander e Banco do Brasil e Itaú, que juntos devem representar 80% do estoque de crédito do país. Então eu achei isso. Nas margens, foi até, em alguns casos, melhor do que eu esperava, mas a demanda ainda não voltou ainda. Essa é a minha sensação. Fica sempre aquela sensação, né, que você coloca no modelo, né, e você faz lá e fala assim, a partir desse trimestre aqui agora vai embicar, né, e já faz uns 2, 3 trimestres que é difícil, né, é um negócio que cansa, assim, sempre, agora o juro na comparação com o ano passado tá mais baixo, então agora vai dar pra... Mas não é fácil, né, o mundo corporativo é muito mais difícil do que... planilhas, né? Então, total. Estamos vendo a evolução, mas é devagar, assim, não é um passo de mágica, né? É isso. E aí só alguns destaques, assim, acho que dos setores que eu me vem na cabeça, assim, piores, o setor siderúrgico foi bem ruim, assim, comparativamente, uma questão de volume, mas importação continua muito alta, né, do aço chinês, então isso acabou pesando nos resultados.
Alguns já eram esperados, por exemplo, Gerdau caiu, beleza, mas o mercado até gostou por outros motivos, né? Mas, por exemplo, os em Minas, a reação foi muito negativa. Né? O setor de saúde também ainda, nossa, muito difícil, principalmente questão de capital de giro, estoque, recebimento, ainda a cadeia está muito difícil aí para muitos players mesmo. A gente viu papéis caindo 15% aí depois de divulgação de resultado, né? Então, acho que esse é um setor aí que realmente decepcionou de maneira geral. E acho que varejo, apesar de ainda estarmos num momento delicado, como eu disse, para alguns players a base de comparação tá tão baixa, né? Que no fim a gente tá finalmente vendo aí uma parte do varejo se recuperando, mas não quer dizer que está num nível bom, né? Quer dizer que só está despiorando ou melhorando de uma base ruim, né? Então, acho que, de novo, né? Como vocês puderam ver, bem misto o negócio aqui, né? É engraçado que eu ia falar do varejo como um destaque negativo, né? Tipo, eu acho que eu vi algumas decepções aí em varejo, principalmente no varejo discricionário, né? Aquele varejo que não é supermercadista, não é... Eu achei que eu esperava um crescimento mais forte, sinceramente, que acabou não vindo. E eu vi muito destaque positivo no setor financeiro, assim. Eu acho que, por incrível que pareça, os bancos continuam ganhando rentabilidade, Sim, né? Isso, até os que estavam ruins também, né? Então, isso eu achei bem impressionante, assim. O setor financeiro continua indo muito bem, obrigada, mesmo com a Selic menor, né? Então... Esses são os meus destaques no Brasil. Eu vou falar de dois aqui que vocês falaram. Bom, do setor de e-commerce, Meli, né? Mercado Livre. A gente tem que pensar que é uma empresa que tem uma parte do seu faturamento aqui. Acabou com o setor de e-commerce, né? Praticamente ela virou uma líder absoluta. Demoliu as demais. Apesar de que o resultado de Magalu também não foi tão ruim assim. Mas praticamente eles dominaram o mercado assim, de uma forma brutal. Talvez a Amazon esteja mais próxima, mas a gente não consegue ver. E do setor de saúde, Rui, o que me chamou a atenção foi Redditor. Sim. Que divulgou um bom número. E depois divulgou aquela parceria bastante interessante com o Bradesco, né? Todo mundo estava esperando que o Bradesco fosse procurar algum outro parceiro. E no final, foi atrás do Dor. O Dor realmente dominando, né, esse setor aqui no Brasil, fazendo diferente dos demais. As ações subiram bem até. Quer dizer, as ações estavam caindo. Agora estão mais perto do 0-0 aí no ano. Ou deve estar até um pouquinho positivo, talvez. Até você comentou sobre o e-commerce, João. Como você sabe, né? Essa semana a gente fez uma discussão de um potencial short aqui do setor de varejo de e-commerce, né? Que a gente acabou não passando no comitê. Que foi Americanas, mas assim, engraçado que empresa em recuperação judicial é muito mais difícil de achar informação, e quando ela vem com um lag, com atraso gigantesco, né? Então, a última demonstração financeira que tem de Americanas é do terceiro tri, e eu parei para olhar os números, né? Tem todo um plano de reestruturação da dívida e tudo mais que vai deixar a companhia solvente, mas eu queria olhar, assim, o pós, né, recuperação judicial, tem empresa, e aí você olha para os dados de GMV, né, que é o volume ali das vendas que transitam no e-commerce, ele caiu 45% nos 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022. Então, se você pega uma companhia desse tamanho, com metade da venda, para aquilo ter um sentido econômico, né, para ser viável economicamente, é muito difícil, né, porque você precisa ter muita escala para operar num negócio desse. E aí você fala assim, poxa, mas Meli e Magalu, que você comentou, né, já levaram metade do GMV. Mas a minha pergunta tem uma outra metade ainda, né, porque essa operação vai ter que ser enxugada de novo, né, para ela parar de pé. Enfim, então só complementando de que, ratificando o seu ponto, assim, o vencedor leva tudo, né? A margem da Americanas é a oportunidade dos outros. Exatamente, exatamente. E lá fora, João, o que você achou da temporada de resultados? Lá fora a temporada foi excelente, né? Veio bem acima do que os analistas estavam esperando. Destaque, eu acho que para as Big Techs, né? No final das contas, todas elas
apresentaram resultados melhores que o esperado. A reação das ações nem sempre foi positiva, né? Você pega, por exemplo, no caso de Meta, as ações caíram bastante, depois até se recuperaram. Mas em outros casos as ações subiram bem também. Mas quando você olha também essa meiuca, né? As mid-caps americanas de 100 bilhões de dólares, muitas delas vieram muito bem nesse começo de ano. Eu tomo como exemplo aqui Booking, né, que é a empresa de viagem, a gente tem uma participação importante nela. Assim, apresentou um crescimento muito legal e eles estão super animados aí com a temporada de verão no hemisfério norte. Né? Paris vai chamar a gente pra caramba para Olimpíadas. E assim, a gente sabe que assim, bom, a Europa não tem Olimpíadas aí faz 10 anos. Então é uma das coisas que deve ser chamariz para levar turistas do mundo inteiro. Booking está extremamente bem posicionada para capturar isso daí por lá. Então é um case muito legal. Acho que a gente tem, assim, a gente está vendo os resultados melhorando e assim muitas oportunidades, frentes de crescimento. Só nessa semana a discussão sobre inteligência artificial voltou à tona a todo vapor. A gente teve o evento da OpenAI, teve o evento do Google ontem, né, da Alphabet. Semana que vem tem evento da Microsoft e na virada do mês agora tem o evento da Apple. Em todas elas eles vão comentar sobre novas iniciativas de inteligência artificial. A Apple provavelmente deve dar sinais do que vai ser o novo iPhone 16, que deve vir com toda a tecnologia embutida. A OpenAI provavelmente vai firmar uma parceria aí na frente. Assim, o mundo lá fora está numa verdadeira ebulição. E aí, até é curioso, que por conta dessa ebulição toda, as meme stocks voltaram ao radar. Olha só. Vale a pena a gente lembrar disso, né? O Kit lá, esqueci o resto do nome dele, mas é um cara do Twitter lá que foi responsável pelas meme stocks lá em 2021, voltou à tona. É o que tem o documentário sobre ele lá no mesmo. Netflix, Roaring cabelo Kitty, grande, né? assim. Isso, Sei. doidão. E ele voltou à tona e trouxe todo mundo de volta para as ações da GameStop, da AMC, da rede de cinemas AMC. GameStop estava subindo 200% nesse mês de maio. A AMC chegou a subir 75%, eles aproveitaram, a AMC aproveitou e fez mais uma oferta de ações, né? 75% de alta. Impressionante. Então, o mercado lá fora tá bem animado. Quando você vai no site da CNN, né? Que você tem lá o indicador de Fear, Greed. Ah, sei. O ponteirinho que tava há algumas semanas lá no Fear, lá no medo, já se deslocou fortemente pro Greed. Então, assim, as pessoas estão comprando bolsa, estão tomando risco lá fora. Tá bastante interessante. Mas tem que escolher bem, né? O que vai comprar, pelo amor de Deus. Mas lá é mais fácil, né? É mais fácil, que eu quero dizer, assim, tem muitas boas empresas por lá. Tem. É mais difícil superar o índice, né? O índice é mais difícil superar o índice. Com certeza. Muito bem. Bora pro nosso compra ou vende? Bora. Preparados? Então vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Petrobras, Rui Hungria? Eu... Achou que ia escapar, né? Eu não compro. Neste momento eu não compro. Então só me resta vender. Só não pode ficar vendido em mais de uma porcentagem grande. Sim. Não, eu vendo porque, assim... Putz, eu venho falando há muito tempo já que eu gosto dos resultados operacionais. Surpreendentemente positivos até em vários casos. Nesse último trimestre não foi o caso, por algumas questões específicas ali de parada de produção, aumento do custo de extração, né? Mas, enfim, não entendo que seja estrutural. Mas a grande questão aqui é a governança, né? Que, assim, nunca foi boa, mas pelo menos a gente via a companhia sendo deixada em paz, digamos assim, nesses últimos anos. E, putz, em 2-3 dias a gente tem visto muita mudança ali, mudança de CEO. E é um negócio que eu sempre falo, né? Assim, não estou dizendo que o Prats era o melhor CEO do mundo, não estou dizendo que nenhum dos CEOs anteriores eram
gênios do petróleo, né? A questão é que a Petrobras é uma empresa que anda bem sozinha se você não atrapalhar o que está acontecendo ali, né? Ainda mais com o petróleo ali em $80 o barril, né? Mas entendo que nos patamares atuais e agora, nos patamares que eu digo de valuation, né? 4,5, 5 vezes lucro não é caro, mas pro histórico da Petrobras eu entendo que seja alto. E parece que o governo desta vez está mais apto a atrapalhar o que realmente está acontecendo lá, né? Que era, como eu disse, né? Antes era só não atrapalhar, agora parece que querem atrapalhar. Então, eu venderia, por enquanto, vai. Até bater ali nos 30 e pouquinho, aí eu viro a mão. 30 e pouquinho é interessante. Muito bom. Laís. Olha, não é minha praia hoje. Né? São todas 3 ações aqui. Mas pra não dizer que eu não vou participar, cara, eu tenho o bonde dos 3, entendeu? Então, assim, eu gosto da dívida, a dívida lá fora dos 3. Eu acho que nível risco de inadimplência é muito baixo. Você tem ou você compraria? Você já tem, eu tô perguntando. Mas assim, no caso que eu vou comprar, né? Que a gente considera que não tem, né? Entendi. Isso. Então eu sou compradora dos bondes dos 3 aqui. Eu gosto dessa dívida atrelada ao governo, apesar da gente ter volatilidade. Eu acho que o risco de inadimplência da Petrobras é quase o mesmo risco de inadimplência do Brasil. Mesma coisa para Banco do Brasil, e a Vale não é a mesma coisa porque a Vale paga menos do que essas outras aqui. Mas eu gosto muito do risco de crédito deles lá fora. Maravilhoso. Você, João? Eu vou me permitir aqui discordar do Rui. Eu já sabia. Vou continuar comprando, mas assim, eu acho que os pontos do Rui são os melhores, na verdade. Os meus são mais frágeis. Eu até escrevi o Diário de Bordo, que saiu ontem, e no Diário de Bordo de ontem eu voltei na questão do home bias, né? Home bias é aquela questão do viés doméstico, né? Você procura sempre comprar aquilo que está próximo, isso vale para o mundo inteiro. Mas lá fora, vale para o mundo inteiro, né? Lá fora, na teoria, os investidores eles também têm um pouco desse viés de home bias. Mas quando você vai no detalhe e estuda, por exemplo, casos específicos, né? Por exemplo, Japão. Quem compra a bolsa japonesa? O japonês compra a bolsa japonesa, mas o japonês sempre mandou dinheiro para fora. E quem vai atrás da bolsa japonesa, que é um investidor estrangeiro, compra as exportadoras japonesas e não compra as empresas locais. Essa questão assim, por quê? Porque você tem menor, vamos dizer, menor assimetria de informação. Você sabe que aquela empresa está exportando, você sabe de onde está vindo. Então, eu vou me permitir fingir que eu sou italiano, eu tenho descendência italiana, eu tenho cidadania, italiano, então... e por essa ótica sobre um investidor internacional, eu estou mantendo ou comprando, né, Petro para minha carteira. Porque me parece, olhando sobre essa distância, que ela vai continuar sendo uma empresa extremamente rentável, nesse primeiro momento, vai continuar distribuindo algum dividendo, porque se não distribuir, gente, não temos o Brasil o ano que vem. A gente está discutindo até isso hoje de manhã. Assim, qual a chance do Brasil dar certo em termos fiscal se a gente não tiver essa distribuição de dividendos da Petrobras? 0, nota 0. E acho que o preço do petróleo também não vem muito para baixo. Então, me parece condições razoáveis para quem está lá de fora, olhando para o Brasil e pensando em investimento no Brasil, comprar o ativo e a ação mais líquida, etc, etc. Então, mantenho por essa razão. E vou um pouco além. Eu assisti um trechinho esses dias, ontem, enfim, num podcast que o Market Makers fez com o Guilherme Afonso Ferreira. Da Teorema. E na época que ele foi lá do conselho e tal, e ele comenta, ele fala assim, a Petrobras é feita pelos funcionários. No final das contas, o que fez a Petrobras se recuperar foram os próprios funcionários. E eu quero ver como que essa nova... Porque vamos lá, né? A hora que o Prats entrou, tava todo mundo com muito medo que ele fosse conseguir pilotar muita coisa lá dentro. E no final das contas, ele não conseguiu fazer muita coisa que o governo queria. Vamos ver se realmente a Magda
vai ter essa força toda dentro da Petrobras nos processos decisórios. Talvez a máquina da Petrobras tenha ficado tão poderosa, mas tão poderosa lá dentro, incrustada nos funcionários, e aí são funcionários de carreira que não podem ser demitidos, enfim, tem toda aquela história, que esses caras talvez consigam meio que, sabe, atrasar um pouco esse processo, que vai ver até que por isso o Prats não conseguia fazer. Porque a própria máquina ali dentro não deixou ele implementar um pouco ali do seu modus operandi que ele queria, enfim, que o governo estava pretendendo. Eu tenho um pouco de crença que se realmente o que o Guilherme Afonso Ferreira falou ali valer, eu acho que isso pode acontecer. A gente sabe que dá para acontecer, né? Eu acho bem plausível, mas eu tenho dúvidas se o que esse governo queria que o Prats implementasse não foi implementado pela vontade do Prats, pela força da máquina que você está falando, né? Ou pela complexidade da máquina, porque por mais que ele quisesse implementar, uma empresa desse tamanho, que é a maior empresa do Brasil, diga-se de passagem, em 1 ano e meio, você não consegue sentar na cadeira. Exatamente. Né? Então, eu realmente não sei, né, qual dos 3 casos é. Se é falta de vontade, se a máquina é muito poderosa, ou se realmente não deu tempo. E pense numa pessoa um pouco mais inábil em conduzir processos. Então, pode ser. Mas, assim, um desses cenários aqui, né, eu acho assim, só o fato de não ter dado tempo, por exemplo, ou, e aí vai ter tempo, ou o fato de não ter tido vontade, e aí foi colocada uma pessoa que supostamente está mais alinhada, né, com o governo. Eu acho que esses 2 cenários, assim, são riscos grandes, né? Porque até o próprio Ministério da Fazenda reforçou esse seu ponto, João, que para eles é do interesse deles manter a política de pagamento de 45% do fluxo de caixa livre em dividendos. Agora, então, assim, assumindo que o 45% vai ser mantido, a dúvida é sobre o fluxo de caixa livre. Se essa agenda for implementada da forma que o governo quer, esse fluxo de caixa livre vai cair, né? Agora, tem uma chance razoável de não ser implementada, mas eu acho que o risco, né, o que pode acontecer com a ação se for implementada é muito grande. Então, eu acho que o preço atual não comporta esse risco, né? Então, eu não dormiria tranquila. Então, por isso eu vendo. É isso. Assim, só lembrando que aqui a gente não pode ficar em cima do muro. Nesse momento, eu não acho que está caro para você fazer um short, né? Então, assim, pra mim, eu ficaria neutro. Sim, sim. Só que aqui você nos obriga a tomar uma decisão. Então, eu não. Semana que vem você pode voltar e mudar tudo. Olha, esse formato foi um formato decidido de uma forma colegiada. Entendi. E o meu voto não foi vencedor. Teve dissenso, igual no Copom. Teve dissenso, mas aqui por motivos técnicos, não políticos. Bom, assumindo que não tem carteira, você compra ou vende Vale? Rui Hungria. Eu? Eu compro Vale porque, assim, não porque espero grandes melhoras de resultado pela frente. A gente sabe como é que tá a questão na China, a gente tá vendo soluços no segmento de metais básicos já há algum tempo também, né? Mas a empresa continua gerando caixa, negocia hoje por múltiplos bem baratos, assim, não são resultados que fazem os olhos brilhar, mas nos múltiplos atuais, com o yield atual, cabe muito bem na nossa carteira de dividendos, assim. Então, mas é isso, sabendo que não é uma ação que vai dobrar e não é esse tipo de investimento, é o tipo de investimento que, assim, negocia com desconto, paga bons dividendos e a gente entende que está numa base de resultados tão baixa que, assim, tem um piso ali. Muito bem. Laís já falou. João. Eu posso discordar do Rui de novo? Pode. Não, mas as nossas discordâncias são legais, porque na verdade eu vendo pelos mesmos motivos.
É uma baita empresa, tá super redonda, mas tem a questão da China. Eu acho que a questão da China é uma dúvida, né? Assim, até acho que a China vai mostrar um desempenho melhor daqui para o final do ano, mas eu não sei se esse minério ele vai seguir os passos aí dessa retomada chinesa, que deve, sei lá, de repente mais direcionada para o mercado interno. Eu acho que, assim, é um pouco o que o Rui falou, a empresa vai pagar um excelente dividendo, vai gerar um caixa muito bom esse ano. Assim, é aquela ação que eu durmo tranquilo comprado e eu durmo tranquilo vendido, porque ela não vai parar, não vai sair do lugar. Muito bem. Eu vendo. Pensando em ganho de capital, eu vendo. Eu acho que para o investidor interessado em dividendo, ela continua muito boa, mas para quem está olhando ali a valorização do patrimônio, 80% do movimento dela vai ser explicado pelo minério de ferro. Que é uma coisa, who knows, né? Mas sempre foi, né, Lara? É isso que é uma coisa que assim, a gente sempre comprou Vale porque ela era uma empresa com eficácia operacional. Ela sabe fazer muito bem aquilo que ela faz. Ponto. O problema é que aquilo que ela faz oscila de preço brutalmente e depende também do ambiente competitivo. Se você tem lá as mineradoras australianas indo muito bem também no seu processo de operacional e conseguindo, de certa forma, vamos dizer, manter preços mais baixos do que a Vale, porque as minas delas produzem um minério de ferro pior, no final das contas elas vão acabar vendendo mais que a Vale, né? Então é um ambiente que é um triângulo ali entre a China, a Austrália e Brasil. Esse triângulo ele fica trocando forças a depender dessa dinâmica operacional de cada uma das empresas, né? É complicado você falar que assim, existe uma tese muito clara por trás de Vale, a não ser eficácia operacional. Acho que essa daí tá dada, a gente já sabe disso. É uma excelente empresa, né? Mas eu tô contigo nessa, assim. E dureza. Depender do preço da commodity. Você precisa, não sei, fazer o quê? E, cara, não sei qual é o estudo. Tem que ter coragem para vender Vale, né? Porque ela é assim, se somar ela e Petro dá 30% do Ibova. É isso aí. Do Ibovespa. Você tá vendendo Petro e Vale, olha esse perigo. Dá Olha mais que só. isso. Vale, dá uns 25, 30, é isso. Não, é vida louca, total. Vida louca, você tá vendendo o Brasil, hein? E por último, vocês compram ou vendem Banco do Brasil, assumindo que não tem carteira? Você começa, né? Eu começo. Eu vendo, apesar do valuation aparentemente barato. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né? Primeiro, quando a gente olha para o múltiplo, tá 0,9 vezes o valor patrimonial. 4 vezes o lucro estimado para 2024, versus 1,8 vezes o valor patrimonial de Itaú. Ou seja, o múltiplo está na metade aí, praticamente, né? Tanto na ótica do valor patrimonial, quanto na ótica do lucro. Só que assim, sabe quando eu falo do barato que pode sair caro? Que eu falei muito ano passado isso de Bradesco e Santander, do barato que sai caro e acabou se provando acertado. É que assim, essa rentabilidade que o Banco do Brasil tem hoje, 21%, 22%, né? Pode ser que ela venha a cair ao longo do tempo. E esse múltiplo pode acabar se provando caro, né? Porque, ao contrário dos outros bancos, a gente está vendo um movimento de inadimplência desfavorável para o Banco do Brasil, enquanto todos os bancos estão reduzindo a inadimplência, o Banco do Brasil está vendo as provisões embicarem para cima. E olhar o resultado do primeiro TRI pode ser muito enganador nesse sentido, porque você compara com o primeiro TRI do ano passado, que é quando teve a provisão extraordinária de Americanas. Então, assim, tirando isso da conta, ainda você vê essa linha crescendo, né? Essa despesa crescendo. Além disso, o spread começou a cair. Então, você já vê ali uma precificação um pouquinho mais agressiva, ela ainda crescendo a carteira de crédito muito forte, enquanto os bancos continuam acelerando, o que pode gerar um efeito de seleção adversa, né? Tudo isso num contexto, né, de um novo direcionamento, né, do banco.
Agora, então assim, diante de tudo isso, eu acho que pode não cumprir o guidance de lucro do ano, que é de entre 37 bi e 40 bi, né? Então, no ponto médio aí, 38,5, eu acho que pode ficar no piso com risco grande de não cumprir. Então, assim, eu acho que pode ser o barato que sai caro. E uma coisa muito interessante que eu observei no último balanço é que eles têm a operação do Banco Patagônia, que é o banco que eles são donos na Argentina. E lá tem toda essa questão cambial, né, que é muito relevante no resultado do banco, só que a contabilidade do Banco do Brasil não passa o resultado cambial pela DRE, vai direto no balanço, afetando esse múltiplo aqui de valor patrimonial sem passar pelo lucro. Então, assim, é uma pegadinha que parece que está indo super bem, o lucro está crescendo, mas você precisa tirar essa variação cambial da conta. Então, assim, é outra que eu não durmo tranquila. Eu vendo, apesar do valuation barato. Lari tá vendendo o Brasil. Eu tô vendendo o Brasil. Tô. Não, assim, essas aqui eu tô vendendo. Assim, eu também vendo. E além disso aí, eu colocaria que... Putz, se você olhar assim, no fundo, acho que Banco do Brasil é a única coisa que ainda parece que tá passando despercebido, né? Se você olhar por tudo que já foi falado aí de Petrobras e tudo mais. Então, tendo que, putz, não sei se vai realmente afetar os resultados, mas a gente sabe como os ruídos atrapalham, né? Então, acho que tem esse componente ainda que pode começar a piorar. E, putz, a gente tá falando de um banco que, putz, é um bancão e tá com um ROI hoje que é acima de 20. Eu olhando assim, não vejo muito mais onde isso pode melhorar, né? Então, acho que tem mais downside aí nesse caso e eu também vendo por causa disso. Laís prefere o bonde, João. Ui, posso concordar com você agora? Eu vendo também. Eu também tenho essa visão. Acho que a explicação da Lari estava mais do que perfeita e eu acho que, assim, acrescentando só um ponto a gente ainda não viu a deterioração por conta de pressão do governo em relação a políticas de expansão de crédito, e eu acho que isso vai acabar acontecendo a hora que a economia começar a patinar, a hora que os problemas começarem a ficar mais evidentes. Eu acho que o governo vai querer usar o Banco do Brasil aí como instrumento. Também acho. Não vai ter mais muita saída. Porque, no final, só para concluir, assim, o que eu acho não é que o governo ele não vai ficar satisfeito com o crescimento medíocre tradicional brasileiro. Esse é o ponto. Sim. Ele vai querer injetar mais combustível na fogueira. Esse é o problema. Você tava falando, eu não lembro... Mas é que a questão é que não existe a paciência, né? Não que é você primeiro investe, aí depois você espera e depois você colhe. Não existe essa paciência. É tipo, quero agora, né? E isso obviamente traz problemas, né? Muito bem. Com isso, nós fechamos o podcast de número 52, João. 52 semanas. 52 semanas. Não, há um ano, 52 semanas. É um ano. Mas a gente pulou algumas semanas, então dá mais de um ano, um pouquinho, o podcast. Mas é isso aí. Com essa, nós fechamos este episódio. Queria te agradecer pela companhia, agradecer ao meu co-host e aos convidados da semana. E semana que vem, estamos de volta. Um grande abraço.